Olá, tudo bem com você? Estamos na semana da Páscoa. E então, você conhece o verdadeiro significado desta festa, a qual se repete todos os anos? Eu vou lhe falar agora. É tão linda esta festa e o significado que a mesma nos faz uma grande reflexão. Desde muito tempo atrás, o povo já festejava a Páscoa, mas era de uma maneira diferente. Eles ofereciam holocaustos por remissão de seus pecados a Deus. Mas Deus dos altos céus observava que não adiantava. E aí, sabe o que aconteceu? Deus resolveu enviar o seu único filho Jesus Cristo para esta terra. E ele nasceu de uma Virgem Maria e viveu como um ser humano nesta terra. Mas ele sempre foi santo porque ele era o Filho de Deus. E ele é o Filho de Deus, o nosso Salvador. E Jesus veio ao mundo para nos salvar, ou salvar todos aqueles que acreditarem no seu nome. Então Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer em morte de cruz por todos nós. E aí o motivo da Páscoa, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Na última ceia realizada por Jesus Cristo, juntamente aos seus discípulos, ele partiu o pão e também beberam do cálice com vinho. Então, estes dois símbolos, o pão, que representa o corpo de Jesus, e o vinho, que representa o sangue dele, que foi derramado por todos nós. Então, agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesta história de Jesus. Páscoa significa morte e ressurreição de Jesus Cristo. Todos os anos, os judeus reuniam-se em Jerusalém para festejar a Páscoa. Jesus também ia para lá acompanhado de seus discípulos. Quando entrava na cidade, era recebido com festa. Mas na sua humildade, Jesus entrou montado em um jumentinho. Os discípulos não entendiam, mas sabiam que alguma coisa estava para acontecer a Jesus naqueles dias. Jesus reuniu seus discípulos para a última ceia. Todos queriam chamar a atenção do mestre. Então ele resolveu ensinar-lhes uma lição. Pediu uma bacia com água e, ajoelhado, lavou os pés de todos. Com este gesto, deu-lhes uma lição de humildade. Naquela mesma noite, Jesus sentou-se à mesa com seus discípulos para a última ceia. Orou, abençoou o pão e repartiu entre eles. Tomou o cálice de vinho e deu para que todos o bebessem. Quando Jesus pegou o pão, disse: "Este é o meu corpo e o vinho é o meu sangue. Façam isso quando eu não estiver mais entre vós." Tarde da noite, Jesus e os discípulos foram ao Monte das Oliveiras para orar. Jesus afastou-se de todos e, de joelhos, orou e falou com Deus. Ele sabia que estava chegando a hora do sofrimento e da sua morte. Por 30 moedas de prata, Judas traiu Jesus, entregando-o para os soldados romanos. Depois o levaram até Pilatos, que o condenou a morrer na cruz. Jesus começou sua via crucis, carregando a pesada cruz pelas ruas de Jerusalém. Ele foi crucificado no Monte Gólgota, entre dois ladrões. Maria, mãe de Jesus, e os discípulos choraram a sua morte. Ele foi colocado num sepulcro, vigiado por guardas dia e noite. No terceiro dia, depois da sua morte, Jesus ressuscitou. Todos os guardas fugiram apavorados, sem saber o que havia acontecido. Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena
foram ungir o corpo de Jesus com perfume e óleos, de acordo com os costumes daquela época. Quando as duas mulheres chegaram ao sepulcro, um anjo do Senhor lhes disse: Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou. Elas correram para contar aos discípulos. Mais tarde, Jesus apareceu aos discípulos, mostrando-lhes os sinais da crucificação, as marcas dos cravos nas mãos e nos pés. Não dava para acreditar. Depois de muitas perguntas, os discípulos acreditaram que era ele mesmo, Jesus. E Jesus falou-lhes dos motivos da sua morte e ressurreição. Ele disse que tempos difíceis estavam por vir. Jesus ordenou a seus discípulos para que pregassem o seu evangelho por todo o mundo. Ele ficou com os discípulos por mais 40 dias, explicando tudo o que lhe havia acontecido. Jesus foi para o alto de uma montanha. Lá, abençoou os discípulos e foi levado aos céus, flutuando, suave como um lindo pássaro. Enquanto subia, disse: Não temam, estarei convosco todos os dias até o fim. Vou para o meu Pai e lá irei preparar moradas. E quando eu preparar, voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também.